da FUNASP para já participar do processo de seleção e foi muito bacana na troca entre nós quatro, Zé Roberto, Gustavo, eu também estava acompanhando todo o processo. E foi muito expressiva a quantidade e a qualidade dos portfólios que foram enviados. E nós tivemos dificuldade em selecionar porque eram muito bons, coisa muito boa, e sempre é uma dor deixar de lado, né, tantos trabalhos que poderiam também ser apresentados. E, então, de qualquer modo, isso também nos leva a concluir que os trabalhos que foram selecionados para a apresentação são trabalhos que deixaram totalmente seguros, né? Sobre vários aspectos dignos de serem mostrados e até uma certa urgência de serem mostrados. E esse é o caso do trabalho da Vera. O trabalho da Vera ele se destacava, com alguns outros também, pela maturidade. A gente vê que é um trabalho que tem já um percurso, não é uma coisa que foi inventada agora, que partiu de uma sacada. Tem uma linha de trabalho de desenvolvimento que é surpreendente. E eu, particularmente, tinha já uma relação, já tinha visitado a primeira Vera, então eu revi o trabalho no portfólio, depois voltei porque nós estamos preparando um texto para o livro da Fundação Stickle, com a Vera estava preparando um livro, um catálogo bem encorpado, e para o qual então pediram que eu produzisse o texto. Isso me fez ter o privilégio de visitar o ateliê e ter contato mais próximo, acompanhando, e foi interessante, então eu retomei uma conversa que havia sido deixada lá atrás. Acho que um detalhe que é importante, quer dizer, vendo esse resultado aqui, e de olho nesse tipo de trabalho que está aqui no espaço, não está na parede, essa coisa tridimensional, que lembra da estrutura, tem a ver com isso, mas também tem a ver com pintura, lembrar que o trabalho da Vera no primeiro momento é quase como um trabalho onde ela pensa no suporte. Todos os nossos gestos, todas as nossas ações, elas se dão sobre suportes variados. Se dão no mundo. Né? Quer dizer, de alguma maneira, nós encontramos no mundo uma trava, um amparo, lá que as coisas efetivamente acontecem. E ela se debruça sobre esse suporte, que é o suporte clássico da pintura. Ela se debruça sobre a lona, sobre o livro, sobre o tecido. E ela vai desfiando o tecido. Então há esse movimento muito curioso, que ao invés de simplesmente deixar ali impassível o suporte, fazer com que ele absorva o gesto, as ideias, aquilo que se deseja, que se pretende, não necessariamente se deseja, mas ela tira dessa posição passiva e passa a trabalhar sobre ele, passa a cortá-lo, passa a ofender, passa a abrir brechas, a abrir fendas, e aí com isso ela vai percebendo a maturidade, a tessitura, trabalhando com a tessitura do tecido, né? A trama feita pelas linhas. Tem esse sentido que é um processo de reconstrução da pintura, a partir da desconstrução da própria base da pintura, do suporte da pintura, que é o tecido. A gente vê aqui também, de alguma hora, referir nas diversas colunas, diversos tecidos que estão sobre o tecido, né? Tecidos sobre tecidos. Né? Então ela vai fazendo disso a sua base, numa conversa que tem a ver, claro,
Você vai olhar para isso na história, por exemplo, com o Morandi, o Fontana. O Fontana, quando ele entra com a lâmina, e aí ele corta, há uma fotografia do Fontana, que é contemporânea àquelas fotos famosas do Jackson Pollock, onde o Fontana aparece diante de uma tela, esticada, represada, e ele vem com um punhal no copo. Ao cortá-la, ele muda o estado da pintura. Ele já não é mais uma pintura que você tem. Você tem nessa fenda, nessa brecha, também um corpo. E também a pintura como sendo uma pele. Né? Então, claro, o trabalho dela lembrando-se dessas ressonâncias. Ela abria isso numa fenda, uma brecha, mas também tem um sentido que é muito, com alusões que são muito curiosas, muito fascinantes. Que por exemplo, isso aí tem algo de uma cascata, de uma fonte, de uma coisa que verte, né? Verte as linhas, o tecido reduzido às linhas constitutivas e que vão minando essa base, né? Esse corpo. Né? E esse sentido tem a ver também com a ideia de que qualquer ataque que você realiza sobre o mundo é uma instância de fetilização humana. Tem a ver com fecundação humana, tem a ver com uma atitude de, portanto, algo como algo como um atravessamento dos corpos, como um impulso masculino, um impulso feminino. Enfim, essa ideia que está também contida no próprio pincel. O pincel como um falo, um lápis como um falo, onde você semeia, onde você fecunda, chão que você está escrevendo, e aí as coisas vão germinando, as ideias vão brotando, e elas brotam na medida em que elas se arremessam no papel. As ideias elas não existem nesse estado latente, elas vão acontecer na dificuldade mesmo de fazer com que elas brotem, e aí é um embate seu no papel. Quer dizer, abrir fendas de pintura tem a ver também com a descoberta de ou levar isso, levar essa discussão a um extremo, a ideia de que este é o universo a ser fecundado. E nós, com os nossos gestos, nós fecundamos o mundo. Quer dizer, porque uma coisa é nós ficarmos, digamos, refugiados, controlados em nós mesmos, sem nos arremessar para fora. Tem aquela ideia de que o poema, simplesmente pensado, ele não é um poema. Até que ele aconteça, você se arremesse para fora. E na hora que você se arremete, você bate em alguma coisa. E esta coisa, ela é um parceiro seu no processo de produção, que ela vai te ensinar certos aspectos que são fundamentais. Então, esse esforço de se jogar para fora, que é crucial dentro do processo. Então, ela trabalha com a pintura, que é um campo, que é um território, e esse campo ele é rompido, ele se abre, como uma fresta, como uma fenda, alguma coisa muito feminina também, a partir do qual você tem a erupção de sentidos. Você vai ali projetando, vai minando, como estamos dizendo, novos significados. Tá? Então o trabalho tem, efetivamente, como a gente vê, muita sexualidade contida. E tem muita sexualidade contida, mas não fosse, na medida em que você reduz o plano a uma linha, a linha que constitui, você evoca, e a partir desse resultado que a gente está vendo, o cabelo, o fio. Eu não preciso lembrar, talvez, aquela história da menina que é morta pela madrasta, assassinada pela madrasta, e o campo, os trigos que crescem no campo onde ela foi enterrada, quando o vento bate e ele ondula o trigo, ela canta, o trigo canta, dizendo que a madrasta foi a responsável pelo assassinato da garota. Trigo como os cabelos, ou também como a própria Rapunzel, e aquela ideia de que é dos cabelos, através dos cabelos, que a mulher consegue,
sair do espaço da torre onde ela está confinada. E aí a penetração do príncipe que está apaixonado e que escala até chegar nos seus cabelos. Lembro de um filme também do Buñuel, não tenho certeza qual agora, mas no qual a mulher oferece-se ao homem, só voltando de costas para ele e deixando o cabeleireiro para que ele toque o cabeleireiro. Mas o cabelo ele tem esse dado não sei, talvez. Mas tem essa ideia, então, de alguma coisa que está brotando perpetuamente dentro da gente. Há uma exacerbação, há uma exorbitação. O corpo como sendo um território onde o tempo todo está brotando o campo fértil. E aí isso lembra. As questões são muitas, porque, claro, a redução ao fio, do plano ao fio, do tecido ao fio, é também um processo de regressão dentro da própria produção do fio, quando a gente fica imaginando fazer o algodão, quando você descaroça o algodão, quando você tira o chumaço do algodão, quando você vai produzindo o fio a partir daí, e também levando-nos a considerar o fato de que esse é um ofício ancestralmente feminino, ancestral e feminino. Né? Se mais não fosse, você tem o cordão umbilical. Mas não fosse, você tem a aliagem que dá a Teseu, o fio mediante o qual ele não se perderá no labirinto. Como você também tem Penélope, que fica desfazendo o soldado, esperando o marido chegar, adiando o casamento, e os pretendentes deixando a porta. E é também o fio que Ulisses está percorrendo até chegar na sua amada. E há também, como se diz no texto, as 3 patas que fazem o fio da vida, que definem a duração que estava concluída. Foi muito curioso, porque conversando com a velha, e aí ela me contou que a mãe dela produzia fios, quer dizer, em Portugal. Esse é um ofício que, portanto, estava dentro da família, e ela não... quer dizer, o que a gente busca? Isso é muito interessante, né? Positivo. É objetivo, ela tinha isso em mente quando começou a fazer tudo isso. É muito estranho, muito fascinante os percursos intrincados que nós realizamos. Seja como for, esse tipo de recuo que ela faz termina aproximando da mãe, que fazia a mesma coisa, de um outro modo e com outra finalidade, porque a finalidade era estritamente prática, era produzir fio para produzir tecido. E ela está pegando o tecido e desfazendo para chegar no fio. Então, tomando esse suporte como base, e o suporte deixando de ser passivo para receber o resultado da ação, para ele mesmo, ou uma molécula dele, um elemento dele, o fio que constitui, virar motor, móvel da própria ação. E aí que ação, né? Porque você tem gestos que são contidos, comedidos. Comedidos são gestos mais equilibrados e regulares, são gestos feitos à régua, ou gestos que aspiram à régua, gestos que mimetizam a própria régua. Estava conversando com a Carminha, que ela tem um vídeo dela que ela realiza um círculo à mão, absolutamente perfeito, para ser feito à mão. Claro que existe um tremor, e daí é o que torna diferente e tem uma qualidade diferente do feito a compasso, que usa um instrumento qualquer. O instrumento ele é uma espécie de democratização, ele facilita o processo, né? Mas ele nunca será igual ao movimento feito pela mão mesmo. Isso tem um tremor. Mas assim, à medida que você faz esse gesto e tenta fazer com que seja o mais regular possível, você está aspirando a uma precisão, tem um desejo de precisão. E tem outros gestos que não, são gestos mais transbordados, desbordados, gestos em que a mão não é, por exemplo, educada, né? Em que a mão tenta se liberar. Então, são gestos
realizados com a mão esquerda. Gestos que têm a ver com uma garatuja, com alguma coisa que está, que é descuidado. O descuidado interessa, o erro interessa, o desvio interessa, né? A exceção interessa, o desregramento interessa. Tanto quanto a norma, até que o desregramento vira eles também um regramento, e aí a gente está sempre perturbando, sempre ampliando o campo da ação. Porque ela introduz o ato do regastar, né? Do chicotear. Esse tipo de gesto, ele eu não conhecia. Isso não é pouca coisa. Porque aí você tem que inventar. Nós vimos aqui na Pedro percebeu essa conversa. Né? É muito impressionante o modo como você ativa, quer dizer, também concentrado numa linha. A linha ela é simultaneamente cor, a linha é simultaneamente ativa. Né? E aí é bonito você imaginar que ela abrange, então, a parte dura do chicote, cabo do chicote, e a linha ela se desennovela no espaço, e ela atinge só na ponta, ou ela atinge por igual, ou ela atinge do perto do cabo até o final do cabo. Você vai percebendo que tem nuances, e a gente vai percebendo nela, no processo artístico. Nós vimos isso aqui, mas é claro que, olhando mesmo, sem ter artista por perto, nós tentamos instintivamente recuperar quais foram os gestos que produziram isso, às vezes gastada a tinta dele se perdeu. Então, vai criando situações que são mais ou menos emaranhadas, mais ou menos grossas, mais rápidas, mais densas, mais dramáticas, mais suaves, mais emaranhados, menos emaranhados, mais penteados, mas de tudo aqui. Né? E bonita essa ideia de que a pintura ela acontece no tecido, mas não apenas no tecido. De resto, é uma lição que os artistas nos dão. Né? Quer dizer, aquilo que se faz no campo quadrangular, ele é quase uma condensação do que acontece nas nossas vidas. Todo o nosso problema é que a cada dia, a cada momento, nós estamos diante de algo a ser feito. E frequentemente preferimos não fazer. Frequentemente preferimos adiar. Temos medo de fazer, para não errar. Então, neste campo, como o artista que está diante do campo branco, ele encarna essa situação, que é uma situação cotidiana, vivida por cada um de nós. Todos nós passamos por isso cotidianamente. E ela ultrapassa o campo da pintura. Mas a pintura ela não é só este lugar quadrado, não é este campo isolado, não é este campo que está fora do mundo. Tá? Vale como metáfora, como o que acontece com o resto do mundo. Mas aqui, não sei se você já havia feito isso, mas aqui você invade todo o espaço, vai para a parede e não só extrapola, ultrapassa o campo demarcado do quadrilátero pictórico, como a própria pintura ela vai se desfazendo em camadas, ela vai caindo nos pés, tá? Mostrando que tem um movimento de profundidade, como tem um movimento da esquerda para a direita, do alto para baixo. Né? Ou seja, nós somos os nossos gestos, nós somos as nossas ações. Nós seremos julgados, amados, condenados, vilipendiados pelas nossas ações. E as nossas ações, elas serão sobrepostas por outras ações que nós iremos fazer. Quer dizer, a trajetória, uma trajetória de vida, é simplesmente um elenco muito variado, ou não, que pode ser monótono, de gestos. Então, acho que ela consegue retomar e ampliar uma discussão que estava colocada, que era o problema do gesto, que é o problema da ética do gesto, da importância do gesto, considerarmos isso como sendo uma questão fundamental, que tudo é gesto. Ela consegue fazer isso, a meu ver, de um modo surpreendentemente inovador.